Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. Nesse vídeo eu falo para você que o Corinthians está queimado no mercado em relação ao Augusto Melo e Fabinho tem que se virar nos 30 para buscar reforços para o meio da temporada. Vamos também falar nesse blend de informações se Carlos Miguel realmente tem interesse em retornar ao Corinthians. Vou te contar essa história e quais goleiros o Corinthians busca no mercado da bola. Vamos também falar sobre Dorival Júnior entrando em contato com a base e querendo observar alguns jogadores para saber se existe algum atleta que pode ser aproveitado já no início do seu trabalho no Corinthians. E ainda nesse blend de informações, o cercadinho da Fiel. Augusto Melo selecionou alguns jornalistas e influenciadores para dar uma entrevista que não pode ser gravada. Tudo isso agora nesse blend de informações. Vamos embora falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. Primeira coisa, né, para a gente falar é que haverá um cercadinho de Augusto Melo. Isso mesmo, tá? Tá aí na tela, né, para vocês, imagens na tela, tá? Do cercadinho, né, da Fiel. Bom dia, vamos ler aqui. Bom dia. Isso chegou para alguns jornalistas, tá? Influenciadores e alguns jornalistas, né? Pelo menos alguns ali que são, né, sérios, né? Isso chegou até a mim. Bom dia, né? Te convido para um papo no Parque São Jorge nesta segunda-feira às 11 da manhã. Estarão presentes o presidente Augusto Melo, os auditores Josué Lopes e Rafael Bononi e o gerente financeiro Luiz Carlos Sidorf para explanações sobre o balanço. Você vê que são nomes que ninguém nem conhece, né? Toda hora muda os nomes, porque essa é a diretoria que mais teve rotatividade de dirigentes nos cargos. É uma loucura. O papo será explicativo e solicito que não seja gravado. Ué, você convida a imprensa e pede para não gravar? No mínimo estranho. Solicito que confirme sua presença, pois será convidado um grupo pequeno de jornalistas. Portanto, não repasse o convite, em segredo, que só entrará quem estiver na lista. Tá? Confirmação aqui no meu WhatsApp até domingo às 12 horas, por favor. Beijo, muito obrigado, tá? Aí, enfim, esse convite que alguns jornalistas estão recebendo. Eu tenho o maior orgulho de não receber esse convite, porque não recebi, não estive, né, naquela sabatina do Duílio no fim do mandato dele. Eu não fui convidado, porque não gostava das críticas que eu fazia, e também não fui convidado por Augusto Melo. Sinal que a gente tem feito um bom trabalho aqui no canal, né? Todos nós, muito obrigado aí pelo carinho de vocês. São 20 anos de carreira, sou colunista no UOL, e lá só escrevo sobre o Corinthians, e tem um canal, e um dos canais de maior audiência do YouTube, tá? É uma das maiores, tá entre as três, com certeza. É audiência de canal de 1 milhão. Os canais que eu concorro têm mais de 1 milhão de inscritos. O engajamento é forte, são 12 mil simultâneos, 14 mil simultâneos numa live, com vídeos acima de 100 mil, com 4 Neoquímicas Arena cheias e um vídeo só meu para assistir, né? Isso daí, por isso que a gente tem bastante parceiros. Mas, enfim, eu não sou convidado, graças a Deus, tá? Até porque não pode gravar, é tudo sigiloso, enfim, graças a Deus não estarei nesse convite estranho recebido por alguns aí que devem marcar presença. Deixa o like, comente aqui embaixo. O técnico Dorival Júnior já quer olhar a base. Ele quer saber se existe alguma solução para o Corinthians em algumas posições que estão na categoria de base. Entrou em contato ali com as pessoas que trabalham na base, né? Enfim, não vou citar nomes aqui, porque são nomes que, para mim, não fazem um bom trabalho. Tá arriscado aí querer desmentir. Não, o Dorival já entrou em contato, né? Está de olho em alguns jogadores. E o que vai acontecer? Alguns jogadores vão passar a treinar no elenco profissional a partir da próxima semana, para ele já começar a dar uma olhada. O que complica é que não tem muito jogador, né? Eu lembro que com o Ramon Dias, após o término da Copinha, alguns atletas subiram e passaram a treinar, mas nenhum se destacou, né? O Denner, que foi vendido, né, para o Chelsea, mas pode ser utilizado. Caipira, o Dieguinho, que esse sim, né, foi utilizado recentemente aí no Corinthians, né, pelo técnico Orlando Ribeiro interino, Fernando Vera, né, Luiz Eduardo, Luiz Gustavo, o Bahia, né, o Pedro Tomás, o Vitor Dourado, o Guinegão, o Nicolas, enfim, eu acho que o Dorival vai descobrir, né, que não existe nenhum jogador hoje assim que
esteja capacitado realmente para assumir uma posição no Corinthians. O Ramon gostava do Vera, né, o zagueiro, o Luiz Fernando e o Guinegão, que são atacantes. Enfim, não sei de quem o nosso querido Dorival Júnior vai gostar. Tá difícil, velho. Eu nunca vi uma fase dessa no Corinthians que a gente falava, ó, eu lembro que eu avisei vocês, tem um tal de Bidon e Moscardo, esses dois são bons e vão dar o que falar. Lembra que eu falava isso? Os mais antigos de canal vão lembrar. Cara, eu não consigo indicar nenhum dessa vez, tá? Nenhum. Eu falava bem para vocês do Moscardo, do Bidon e do Pedro, né, que foi pro tá hoje lá no Zenit. Esses três eu falava sempre, ó, fica de olho que esses são bons, tá? Depois veio o Murilo, enfim, mas tá difícil, hein? Mas o Dorival vai ficar de olho e eles vão treinar, né? Vai ter um rodízio, né? Para ele estar observando esses meninos nos treinos, tá? Ele gosta, o Dorival é assim, ele curte, né? Essa questão de trabalhar com jovens, ele entende que o jovem dá uma, dá uma resposta rápida, tá bom? Deixa o like, comente aqui embaixo e se você acha que algum jogador da base pode ser aproveitado pelo Dorival já agora de imediato, comenta aqui que eu vou ler depois no vídeo, tá? Quero ir direto agora para falar de reforço, porque um assunto está ligado no outro. Carlos Miguel, por exemplo, foi oferecido ao Corinthians. Quem o Corinthians busca no mercado? Quais as dificuldades do Corinthians no mercado? Agora a informação do mercado que vocês gostam muito. Primeiro, Carlos Miguel, não consegui confirmar a informação do Marcelinho, pelo contrário, me negaram. Falaram que não existe interesse do Carlos Miguel em voltar ao Corinthians. Segundo, que o Corinthians também não tem interesse no Carlos Miguel. O Corinthians tem na lista três goleiros. 3 goleiros para contratar no meio do ano. Claro que vai contratar um só, ou vai tentar contratar um só. Em relação a eles, um já houve contato. Dos 3 goleiros, 2 são reservas no futebol brasileiro, não atuam, e um é titular em um time do futebol brasileiro. É o que me passaram até agora, né, para a gente ir trazendo os detalhes para vocês, tá? Então não existe nada do Carlos Miguel, não existe nem o interesse do Carlos Miguel voltar e não existe nem o interesse, tá, do Corinthians no Carlos Miguel, tá? O Fabinho Soldado está enfrentando uma dificuldade no mercado porque o Pedro Silveira, que havia, né, prometido para ele que o Corinthians, né, poderia fazer um investimento de 3 grandes reforços com a ajuda da parceira, né, da patrocinadora Master, enfim, e ele saiu. O Fabinho está agora largado. O Augusto Melo não conversa com ele sobre reforços, o Augusto Melo só pensa na questão política e na sua sobrevivência no cargo. O Augusto Melo não está focado no futebol do Corinthians mais, tá? Tá abandonado, o Corinthians foi abandonado, o Fabinho está abandonado e está tentando se virar, e ele, para não ficar, né, enfim, parado, ele está no mercado, né, buscando jogadores que ele conhece, que ele já trabalhou, que ele conhece o empresário, e que pode acontecer sem muito investimento, ou até sem investimento nenhum, pagando somente salários ou luvas, tá? Então é a maneira que o Fabinho tem trabalhado. E o Augusto Melo está queimado no mercado. Na verdade, ele queimou o Corinthians no mercado. O Corinthians estava de olho em alguns jogadores que estão na Europa, que poderiam voltar, e no exterior, que poderiam voltar no meio do ano para o futebol brasileiro e atuarem no Corinthians, inclusive com conversa iniciada já há cerca de um mês e pouco, que hoje o negócio esfriou, os atletas não demonstram mais o mesmo interesse, tá, em jogar no Corinthians como tinham um tempo atrás. Então as notícias, né, de contas reprovadas, as notícias de investigação policial, enfim, isso está queimando o Corinthians no mercado, e alguns atletas, né, que tinham até dado ali um sinal para o Fabinho Soldado, né, de que, ó, né, vamos ver no meio do ano, hoje, né, esfriaram suas negociações com o Corinthians. É uma grande incógnita, tá? O Corinthians para o meio do ano na janela. Meu amigo, é claro que a janela sempre é uma caixinha de surpresas, mas eu quero estar atualizando, até porque não tem notícia de mercado, de contratação mesmo, então eu quero estar sempre atualizando vocês do cenário do Corinthians hoje no mercado. E aí, fiel, gostou do giro de notícias do Corinthians? Então já deixa o like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. E se inscreva para ficar sempre por dentro de tudo sobre o nosso timão.
Não esqueça de ativar o sininho das notificações, porque aqui tem informação todo dia, sempre com as últimas do Corinthians. Eu quero saber a sua opinião. Comenta aí o que você achou das notícias e qual foi a mais impactante, ou se tem algo que você gostaria de ver por aqui. Valeu demais pelo apoio, fiel. Tamo junto. Vai, Corinthians!